Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim compartilhar com vocês uma situação na qual eu passei. E o meu motivo de a minha decisão em compartilhar foi porque eu sei que outras pessoas já passaram pelo mesmo e talvez tenha pessoas passando por esse processo. Então vamos lá. Ano passado eu descobri que eu estava grávida e foi um momento lindo, maravilhoso. Foi tudo muito bom, sabe? Um sentimento inexplicável, na verdade, não dá pra explicar, é coisa de outro mundo até. E na verdade nem foi eu que descobri, foi o meu marido, porque até então pra mim todos os sintomas da gravidez eram desconhecidos, porque eu nunca tinha passado por isso, então eu sabia de alguns sintomas, mas nunca senti, né? Então ele virou pra mim um certo dia e falou: você está grávida. Eu realmente estava grávida. Fiz o teste de farmácia, foi comprovado. Depois fiz o teste de sangue. O exame de sangue foi constatado também. E aí eu procurei uma obstetra na internet, porque até então eu não conhecia nenhuma, para iniciar o meu pré-natal. Fomos na consulta, foi tudo perfeito. Ela era um amor de pessoa, esclareceu tudo pra gente, sanou todas as nossas dúvidas, passou várias orientações. Inclusive na época a gente tinha um gatinho que ela pediu pra gente desfazer do gato por conta da toxoplasmose, né? A doença do gato. E foi isso. E aí lá na consulta ela passou pra gente uma pilha de exames pra fazer, que é de praxe, e o pedido da primeira ultrassom, porque até então a gente não tinha feito. Aí nós fomos buscar, né, uma clínica para poder fazer a ultrassom. Tem clínicas que fazem sem um pedido médico, mas a maioria não faz. E aí marcamos a consulta da primeira ultrassom e assim, bem no mesmo momento que eu estava muito feliz, muito ansiosa para ver, para saber e tudo, me bate um certo medo, porque eu já tive alguns históricos familiares sobre gestações que não foram para frente. Porém, eu até passei isso para a médica na época, ela falou que não tinha nada a ver. Cada gestação é diferente, cada pessoa é diferente, então não tinha relação nenhuma. Mas mesmo assim eu ficava com aquele sentimento de medo. E mesmo assim eu tive medo. Eu acho que o medo é algo normal entre nós mulheres. Então nós fomos fazer a ultrassom e graças a Deus tava no lugar direito, certinho. A gente viu o embrião, o saco gestacional, tava tudo lá perfeito. Eu fiz esse primeiro ultrassom com umas 7 semanas de gravidez. E aí com umas 6 semanas de gravidez. E aí a gente não conseguiu escutar o coraçãozinho. Não teve batimento cardíaco. E aí eu fiquei preocupada, meu marido também, obviamente. Mas a moça da ultrassom falou que era normal, tava muito novinho ainda. Em alguns casos realmente não dá pra escutar o coraçãozinho e tudo mais. Eu saí de lá aliviada, mas preocupada, né? E aí ela me orientou a repetir o ultrassom no período depois de 7 dias. Uma semana depois repetir o ultrassom. Aí nós fomos no retorno, né, da obstetra, levamos para ela o papel impresso, né, da ultrassom e tudo. E ela falou que tinha alguma coisa de errado, porque com o tempo de gestação que eu estava, já era para escutar o batimento cardíaco do neném, que era para me repetir, não sei o que. E nessa segunda consulta, ela foi bem ríspida, foi bem grossa. Eu saí de lá, eu já tava preocupada, eu saí mais preocupada ainda e me senti muito mal, porque ela não foi acolhedora, sabe? De falar, olha, vai ter que repetir o ultrassom, porque isso não é normal.
no tempo que você fez a ultrassom, já era para identificar o batimento. Então volta lá depois de tantos dias e tudo mais, me explicar o que poderia ser, por que não identificamos o batimento na primeira ultrassom, enfim. Só que ela não fez nada disso, ela simplesmente falou que tinha alguma coisa de errado, que não fazia sentido não ter escutado pelo tempo que eu tinha feito, enfim. E aí nós saímos de lá, eu fiquei muito mal, muito preocupada, tanto que eu nem compartilhei a minha gestação nesse primeiro momento com os meus familiares, com as pessoas próximas, né? Porque como eu estava nessa incerteza, eu falei, não vou compartilhar, porque se já tá doendo aqui sem saber, né? Realmente o que de fato estava acontecendo, não vou preocupar as outras pessoas. E nesse período, a minha irmã descobriu que ela estava grávida também, minha irmã gêmea. E tinha uma amiga minha também que estava grávida. A gravidez é um momento único e a gente quer passar por cada etapa com todo cuidado, com muito amor, curtindo, né, cada momento. Então, se eu fosse contar isso pra ela, seria um motivo de preocupação e eu não queria. Então, eu optei por não contar. E aí passou 7 dias, a gente retornou na clínica para fazer a ultrassom novamente e realmente não teve batimento cardíaco. E aí foi constatado aborto retido. Eu nunca tinha escutado falar sobre aborto retido, até uma semana atrás, porque como eu tive esse episódio, né, de não ter escutado o batimento na primeira vez, eu fui pesquisar na internet e vi lá sobre o aborto retido, li algumas coisas, inclusive assisti alguns vídeos também. Mas aí quando a médica falou, eu fiquei tipo muito chateada, eu só chorava. Fiquei muito mal mesmo. Porque é uma situação que a gente nunca imagina que a gente vai passar algum dia, né? E a gente começa a se questionar, por que comigo? Será que tem alguma coisa de errado? É uma sensação horrível, é muito ruim, mas passa, gente. Graças a Deus passa. Que susto. Nossa. E aí eu mandei mensagem pra minha obstetra falando com ela que eu repeti o ultrassom e realmente não tinha batimento e foi confirmado o aborto retido. O aborto retido, para quem não sabe, ele consiste na retenção do embrião ou feto sem vida pelo útero. Normalmente é uma regressão dos sinais de gravidez. E realmente eu tive uma regressão, porque na primeira ultrassom que eu fiz, o feto estava de um tamanho e na segunda já tinha diminuído de tamanho. E aí eu mandei mensagem para a obstetra, falei com ela simplesmente me respondeu, vá, procura uma maternidade. Aí eu fiquei horrorizada, porque eu falei assim, como assim? Zero empatia, sabe? Não se preocupou em perguntar, porque mãe de primeira viagem, a gente fica perdida, literalmente perdida. Não se preocupou em perguntar como é que eu tava, se eu precisava de alguma coisa, sabe? Falar, olha, isso é normal entre as mulheres, isso acontece, não é um caso isolado. Não me falou nada, simplesmente para me procurar a maternidade. E eu ainda questionei alguma coisa, porque o meu tipo sanguíneo é o mesmo do meu marido. E aí eu falei, será que tem alguma coisa a ver? Mas não tem nada a ver. E aí eu perguntei ela falou que não tinha. Então eu fui na maternidade, me passaram todas as orientações necessárias. Eu tive que aguardar um período de 30 dias para ver se o organismo ia expulsar. Se não ocorresse, né, a expulsão naturalmente, eu ia precisar de fazer a raspagem. E eu não queria fazer a raspagem de jeito nenhum, porque eu li muito na internet sobre essa questão de raspagem, que é um procedimento delicado, que se não for feito adequadamente, talvez a pessoa não pudesse engravidar mais, enfim, várias coisas que eu fiquei traumatizada e eu não queria fazer de jeito nenhum. Só que o meu organismo foi muito devagar e ele expulsou, mas não expulsou na sua totalidade, o que deveria ter sido.
E eu realmente, infelizmente, eu tive que fazer a raspagem, mas graças a Deus deu tudo certo. Não me lembro de muita coisa, porque depois que eu recebi anestesia eu apaguei, só acordei depois. Fiquei em observação, depois fui para casa. Eles orientam a gente a fazer uma nova ultrassom para confirmar se realmente limpou tudo. E é importante também fazer alguns exames. Cada caso é um caso, então assim, no meu caso, graças a Deus, a cirurgia foi tranquila. E eu realmente fiquei sem resposta do que aconteceu, por que aconteceu esse aborto retido. Então eu peguei pra mim que realmente não era o momento. Depois de muito tempo, né, eu consegui me conformar. E depois de muito apoio do meu marido também, eu entendi, e Deus falando comigo, né, eu entendi que não era o momento, que o momento não nada é de acordo com o que a gente quer. As coisas acontecem de acordo com o que Deus planeja na vida da gente. Então eu entendi que aquele não era o momento. E eu me peguei nisso e fui até o final. Foi isso que o meu consolo foi esse. Mas, como eu disse anteriormente, cada pessoa é diferente. Cada caso é um caso. Então, se você passou ou esteja passando por isso, é importante que você converse com seu obstetra para saber o que ele tem a te dizer, se é necessário fazer exames, para descobrir o motivo do aborto retido. Então a mensagem que eu deixo é que tudo é passageiro, essa dor ela é passageira, Deus está aqui para confortar a gente, apesar de ser uma situação muito ruim, muito dolorosa, passa. Então é isso, gente. Eu vou continuar aqui porque eu preciso do celular no carregador, porque ele tá descarregando. Então é essa mensagem que eu quero deixar pra vocês. É uma fase ruim, é uma fase dolorosa, é uma fase que a gente não quer passar, mas é uma fase passageira também. Então o meu conforto foi acreditar que realmente não era o momento de acontecer. E foi isso, me apegar às pessoas que eu amo, né, ter o conforto delas, ter o abraço delas, e tudo deu certo, graças a Deus. Então, para você que já passou ou esteja passando por isso, acalma o coração, vai dar tudo certo. É só uma fase ruim que vai passar, tá bom? Gente, então é isso, o vídeo de hoje. Depois eu volto trazendo mais coisas para vocês. E fui. Beijos.